videoaula e a nossa aula de hoje, matemática. E vamos falar sobre números naturais. Então vamos começar aí pela adição. A adição é representada pelo sinal, como alguns já conhecem, como o sinalzinho da cruz, né? Então esse é o sinal da adição. E aí, como ele é representado? Temos aí a parcela e também parcela. Já o resultado da adição ou da soma é chamado de soma ou total. Agora falamos sobre as propriedades da adição. Temos 4. O primeiro é o fechamento, que vai dizer o quê? Que a soma de 2, certo? 2 ou mais números naturais, o resultado, que é a soma ou o total, é também um número natural. Já a comutativa vai dizer o quê? Que a ordem dessas parcelas aqui, tá certo? A ordem dela não altera a soma ou o total, ou o resultado. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Porém, se eu colocar 5 mais 3, o resultado, a soma ou o total, será o mesmo. Então, 5 mais 3, 8. Já a associativa vai me dizer o quê? Que tem diferentes formas de obter o mesmo resultado, diferentes formas de calcular as mesmas parcelas. No caso, se eu tenho aqui 6 mais, abre parêntese, 3 mais 5, abre parêntese, eu posso ter outras formas de fazer isso. Então, posso fazer o seguinte, abre parêntese, vou trabalhar com a primeira parcela, então 6 mais 3, que estava dentro do parêntese. Aí agora eu vou fechar o parêntese mais 5 igual. Tá certo? O resultado também será o mesmo. Porém, eu estou trabalhando de diferentes formas. Tá certo? Já o elemento neutro vai me dizer o quê? Se eu acrescentar um zero a qualquer número natural, o resultado será sempre o mesmo. Ou seja, não altera o valor do número natural. Então, 6 mais 0 é igual a 6. Da mesma forma, 0 mais 6 vai ser igual a 6. Do mesmo jeito. Então, essa é a nossa adição. Tá? Parcela, que é as duas parcelas que serão somadas, e a soma ou total é o resultado. E as propriedades da adição: fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro. Vamos falar sobre a subtração. A subtração é representada por esse sinal, ou como alguns dizem, né, o traço. Então, na subtração, dá a ideia de quê? De diminuir, de subtrair, de tirar. Então, temos aí o minuendo, o subtraindo, já o resultado é chamado de diferença ou resto. Então, 7 menos 3 é igual a 4. A subtração é uma conta inversa da adição. Olha só, 9 menos 4 é igual a 5. 5 mais 4 é igual a 9. Tá certo? Esses números aqui, levando para a adição, tá? Então, no caso, a soma ou total, já que na subtração é a diferença ou resto. Então, é uma conta inversa. A subtração é a conta inversa da adição.
Vamos falar agora sobre a multiplicação, que é representado por esse sinal ou o x, como já conhecemos. Então, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. 5 vezes 2, 10. Mas como é que ela pode ser representada? Da seguinte maneira: 5 mais 5, que é igual a 10, ou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Essas são as parcelas. Então, 2 parcelas de 5 é igual a 10. Ou 5 parcelas de 2 é igual a 10. Então, as parcelas são iguais. Veja que os números são exatamente iguais para dar o resultado. Então, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Por ser uma adição, as suas propriedades são praticamente iguais à da adição. Temos aí o fechamento, que o resultado de uma ou mais multiplicação é sempre o número natural. A comutativa, que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, 4 vezes 5, 20, como 5 vezes 4 também são 20. Já a associativa é aquela questão que a gente pode calcular o mesmo número de diversas maneiras. Da forma, ó, abriu parêntese e fechou parêntese entre 4 vezes 3. Então, olha só. 4 vezes 3, 12. E a gente repete o número 2, tá certo? Porque está fora do parêntese. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Agora, veja só. A gente pegar o parêntese e colocar entre o 3 e o 2. Vamos repetir o número 4. E 3 vezes 2, 6. 4 vezes 6, o mesmo, 24. Tá certo? Então, de diversas maneiras, podemos ter o mesmo resultado, que também é o número distributiva. Aí a distributiva ela tem relação à adição e à subtração. Porque na multiplicação, ela pode trabalhar a multiplicação, mas também tanto com a adição como a subtração. Também divisão, mas vamos sobre a adição e a subtração. Então vai ficar o seguinte, ó. 3 em relação a 2 e 3 em relação a 5. Então 3 vezes 2, vejam aqui representado. Então 3 vezes 2, 6. Repetimos aqui o sinal de mais. Então agora 3 vezes 5, representado 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí, vamos agora fazer a adição. 6 mais 15, 21. Então, essa é a nossa distributiva em relação a... Vamos ver agora a distributiva em relação à subtração. Então, vai ser o seguinte, ó, o 6 vezes 3 e o 6 vezes 12, vezes 2. Então, olha só, vai ficar dessa maneira. 6 vezes 3 é igual a 18. Repetimos o sinal de menos da subtração. E aí, 6 vezes 2, 12. E agora vamos fazer a subtração entre os resultados achados. 18 menos 12, 6. Então, essa aí foi a nossa explicação sobre multiplicação. Vamos falar agora sobre a divisão. A divisão é representada por este sinal. Então, temos aí o
dividendo, que é o número que será dividido, o divisor, que é pelo qual o dividendo será dividido. Então, 15 dividido por 3, 5. Temos aí, então, o quociente. Então, digamos aí que temos 15 balas e será dividido entre 3 alunos ou 3 crianças. Então, será 5 balas para cada criança. Então, digamos aí que essa divisão é exata, não sobra restos. Então, essa aqui é a forma em que armamos a divisão, tá? 15 dividido por 3, 5. Então, 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Ou fazemos da seguinte forma: 5 vezes 3, 15. Vamos fazer agora aqui representando com sinal de subtração. Então, 5 menos 5, nada. 1 menos 1, nada. Então, esse aqui é o resto, tá? Se o resto for zero, quer dizer que essa subtração ela é exata. Agora, a gente pode dividir um número, um divisor, um dividendo por zero? Não, é impossível. Como é que eu tenho 15 balas e vou dividir para 0 alunos, 0 crianças? Então, isso é quando dividimos o zero por qualquer número natural, o resultado será sempre zero, tá? Porque é impossível dividir o número zero por um número. Zero praticamente não existe, né? Então, se eu tenho 0 balas, eu não posso dividir por 5 alunos, não é verdade? Então, o resultado será sempre o número zero. Assim como é impossível dividir um número natural por zero. Continuando ainda sobre a divisão, tá? Vamos falar sobre a divisão não exata. A divisão não exata, o resultado, o resto, vai ser sempre diferente de zero. Então, vamos dividir esse número aqui. 84 dividido por 40, que será 2, tá? 2 vezes 40 vai dar 80. Então, vamos tirar essa prova aqui para a gente conferir qual é o resto, ou se vai realmente sobrar o resto. Então, 40 menos 84 menos 80. Então, 4 menos 0 vai dar o 4. 8 menos 8, 0. Então, veja aqui que sobrou o resto. Então, isso quer dizer que essa é uma divisão não exata. Exata, só relembrando, quando o resto é zero. Se sobrou, então é uma divisão não exata. Fizemos essa conta aqui da subtração justamente para tirar a prova, como dizemos, para achar o resto. E aí descobrimos que a divisão ela não é exata, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, a aula de matemática, uma aula explicativa de revisão, só para a gente relembrar aí cada uma dessas 4 operações, tá bom? Então, eu espero ter sanado alguma dúvida, lembrar que no particular vocês podem conversar comigo, tá bom? Então, beijão e que vocês tenham um lindo dia. Deus abençoe.